Olá a todos, meu nome é Matheus, eu estou aqui com o Kelvin e com o Ian, e hoje nós vamos falar sobre o regime fiscal sustentável, ou o novo arcabouço fiscal, que substitui o antigo teto de gastos. O teto de gastos ele limitava o crescimento das despesas à oscilação da inflação. Isso se mostrou insustentável através do tempo. Então, o novo arcabouço fiscal ele foi criado para controlar o endividamento público e estabilizar essa relação entre arrecadação e despesa. E primeiro, ele traz algumas mudanças importantes. E a primeira delas é a questão das metas econômicas. Então agora nós temos uma meta primária mais flexível, onde vai variar de 0,25% negativo a 0,25% positivo do crescimento real da economia no ano anterior. Um outro ponto é a limitação dos gastos. Agora, os gastos públicos eles são condicionados ao desempenho da receita primária do ano anterior e ao resultado do ano anterior também, resultado primário do ano anterior. Isso funciona da seguinte maneira: se o resultado estiver dentro da meta estabelecida, é, é, as despesas crescerão no máximo 70% do crescimento da receita do ano anterior. Em momentos de contração econômica, fica estabelecido que as despesas crescerão no mínimo 0,6% acima da inflação. Em momentos de expansão econômica, de atividade econômica forte, as despesas crescerão no máximo 2,5% acima da inflação. Caso não seja batida a meta, fica estabelecido que crescerão as despesas no máximo 50% do crescimento da receita, sempre respeitando essa convivência, essa relação entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. E um outro ponto é a garantia de investimentos. Então fica garantido agora um piso de 0,6% do PIB já no orçamento geral da União. Então, se houver um superávit da meta, 70% desse excedente será destinado a investimentos sem ultrapassar 0,25% do PIB. Em resumo, o novo arcabouço fiscal ele busca equilibrar o crescimento das despesas públicas com a sustentabilidade fiscal. Ao vincular o aumento dos gastos ao desempenho econômico, o governo promove uma estabilidade e uma previsibilidade no cenário nacional e internacional, o que é essencial para a confiança dos investidores e a sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo. Matheus, é muito bom ouvir sobre o arcabouço e como que ele funciona de forma técnica, né? Porque a gente acaba vendo muita notícia, mas não sabe como ele funciona. E eu acho que ele é um bom gancho para a gente partir agora para as estatísticas fiscais. Eu vou falar agora um pouco sobre a receita e as despesas. Bom, quando a gente olha o cenário de 2022 para 2023, a receita no geral ela é positiva. Então a gente vem de um cenário econômico ruim em 2021 para uma progressão, mesmo que pequena, em 2022 para 2023. Bom, houve um aumento nominal de 5,6%. Isso é um bom número quando a gente fala de trilhões de reais, né? E agora que eu falei de reais, eu vou falar o número exato. A gente saiu de 2,085 tri em 2022 para 2,204 tri em 2024. E, bom, o imposto que estava evidenciado aí foi o imposto de importação, que está relacionado com as compras online da Shopee, da Shein, do AliExpress, onde você gosta de comprar seu site preferido. E, paralelo a isso, o imposto previdenciário, que a gente teve muitas pessoas se aposentando, e, enfim, isso vai sempre aumentar e é nossa maior defasagem aqui no Brasil, né? Em compensação, as despesas também houve um aumento, e a gente pode se assustar com esse número, né? Porque a despesa aumentar é sempre negativo. Mas nesse caso, não. Nesse caso, ela manteve uma neutralidade, porque ela acompanhou o número das receitas, né? E a despesa que leva destaque aí, junto com a receita, é a despesa previdenciária, seguido de educação e saúde. E é um cenário ruim, mas não é o pior cenário que o Brasil já teve, e ele demonstra que está havendo uma melhora. E esse cenário ruim faz um link com o resultado dos anos, né? Que o Ian vai falar um pouco agora. Resultado primário, começamos 2022 muito mal, com um déficit de 120 bilhões. Porém, em 2023, quando olhamos do resultado primário, tivemos um superávit de 240 bilhões. Porém, quando dissecamos isso e fomos mais a fundo, né, para ver, por exemplo, o juros da dívida pública aumentou de mais de 500 bilhões em 2023 para mais de 700 bilhões. 2022, 500 bilhões, 2023, 700 bilhões. Contribuindo assim para o juros nominal, o que mostra que teve um aumento exponencial, saindo de 460 bilhões para mais de 900. Agora falando um pouco da análise da dívida pública.
A dívida líquida do setor público foi a que aumentou de 54% para 60% do PIB, enquanto a dívida do governo saiu de 71% para 74%, também relacionada ao PIB. O que nos mostra, Kelvin, que em 2022 o governo tentou diminuir a dívida do governo, porém em 2023 as duas aumentaram. Então, mostra uma dificuldade para controlar o endividamento e também o gerenciamento fiscal.